sou um milagre, aqui estou. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Fala, iluminados! Seja bem-vindo, você de todo o Brasil, para o Lumen, o seu programa jovem, de jovem para jovem. E hoje nós vamos ter um papo muito legal com essa galera, né não? Fala, plateia! Uou! E a gente vai falar sobre um papo muito sério. Você aí de casa, já sonhou em empreender? Ter um próprio negócio? Ou melhor, um próprio negócio voltado para a sua fé? Uma marca católica? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Não é não, Lucas? É isso mesmo, Gé. Pensa, Diácono, tudo Deus bem? abençoe. Eu quero saudar essa plateia. E você que nos acompanha da sua casa, você já sonhou em ter seu próprio negócio ou empreender algum dia? Mande para nós, lumen.jovem. E vocês, plateia, alguém já sonhou em empreender, ter algum negócio algum dia, sim ou não? Olha só. Que da hora! Salve, iluminados! E é verdade, Gé, o trabalho faz parte da nossa vocação. E é importante porque Deus nos chama, porque é um dom também. A grande questão aqui, e talvez para nós provocarmos a nossa plateia e você que está aí em casa, é: que lugar você coloca o trabalho na sua vida? Será que o dom que o mestre, o príncipe da paz te deu, você também coloca a serviço para servir os outros? Então fica conosco que hoje esse programa está recheado de atrações nesse sentido, né, Gé? Isso aí, Diácono. E para nos ajudar nessa conversa hoje, a gente vai chamar ele, que é empreendedor, que também segue um caminho muito lindo na fé e que resolveu unir o útil ao incrível e extraordinário, que é a fé. E ele é dono de uma marca católica de roupa e de outras coisas que tá no gosto do jovem, né não? A gente tá até usando hoje o lookinho da marca. E com vocês, Tiago da Uzi Cordeiro! Seja bem-vindo ao Lumen. Salve, meu irmão! Tudo na graça, seja bem-vindo. Senta aí, cara, a casa é nossa, plateia, fica à vontade. Galera, eu quero sim que vocês que estão aí na plateia, você que está em casa, Thiago, sinta-se num grupo de jovens aqui com seus amigos. Você já participou de grupo de jovens? Olha, não só participei, quanto participo, né? O grupo de jovens é fenomenal e eu falo que tudo começa quando a gente é jovem, né? Exato. E a alegria do jovem, né? O que ele passa, que ele transmite, é muito contagiante. É verdade. E eu quero saber de você, Thiago. Você sempre sonhou em empreender? Sempre foi algo que você quis? Então, empreender sempre foi o meu sonho. Porque, na realidade, eu queria agronomia. Totalmente diferente. Mas, com o passar do tempo, eu vi que eu tinha ali aquele gostinho, sabe, de querer ir para a parte da administração. E aí chegou uma época que eu peguei e falei para meus pais: eu vou largar esse negócio de agronomia e vou fazer administração. E aí foi onde começou o desejo de querer empreender durante a faculdade. Ai, que massa! E como que surgiu essa ideia de criar uma marca de roupa católica, né? Você tem uma marca de vestuário. Existiu algum momento que você falou: cara, esse é o sonho da minha vida? Sim, é assim, ó. Eu falo que eu sempre gostei desse estilo jovem, principalmente o streetwear que a gente hoje conhece, o jovem conhece muito, né? Que é uma coisa do passado já que voltou pro presente. Exato. E eu sempre tive essa vontade. Eu falei, pô, eu posso ter uma marca, né? Uma marca streetwear. E aí foi onde esse sonho nasceu. Só que aí tem uma história totalmente por trás, né? Porque até chegar no ponto da Cordeiro, né? Como marca streetwear católica. Ai, Que massa, Thiago. Eu queria falar um pouquinho desse recomeço. A gente estava conversando um pouquinho lá nos bastidores sobre isso, né? E o Senhor aconteceu na sua vida, né? Mas me parece que você estava um tempo afastado, né? E foi um acampamento que mudou
tudo aí. Conta pra gente como é que foi essa experiência, irmão. Então, cara, eu nasci no meio católico, meus pais são cofundadores de uma comunidade chamada Comunidade Restauração na minha cidade. Bênção. Nós somos um dos pioneiros em evangelização através do acampamento, a gente já trouxe até aqui para Curitiba. Meu pai serve muito com a irmã Zélia, o pessoal da Divina Misericórdia aqui de Curitiba. Irmã Zélia. E eu nasci nesse meio, né? Eu fiz ali o meu mirim, que é o acampamento pros miristas, né? Que a gente fala que é as crianças. Fiz o FAC, que é o acampamento para adolescente. E no meio dessa caminhada pro FAC, eu, com faculdade, aquilo que os jovens às vezes gostam de dar aquela escapadinha, eu fui e demorei para voltar, cara. Eu fui e demorei para voltar. E aí o meu encontro novamente com Deus, eu falo que eu não conhecia Deus. Eu só ia por causa dos meus pais. Mas ali eu tive o encontro e o desejo de entregar minha vida a Deus ali através desse acampamento, que eu falo que o tema foi pra mim, né? Que foi na minha casa. Mas a gente vai contar um pouquinho, né, Diácono? Fica mistério, né? Que massa. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Isso me traz muito forte filho pródigo, né, Thiago? E aí, perceba que nessa escuridão das nossas vidas, no ímpeto de queremos sair da casa, né? Qual que é a casa espiritual que você quer sair hoje? Porque talvez você não entenda qual é o propósito de Deus. E aí você caminha, você gasta tudo, você desperdiça aquilo que é graça que o Senhor te deu. E quando você está na marginalidade, quando você está na escuridão, sem nada, sem ninguém, né, comendo a lavagem dos porcos, aí a gente costuma cair em si. E é esse o momento de voltar, né? Até lembrei de uma música que fala mais ou menos assim: e por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o Senhor tem por mim. É muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Presta atenção nisso. Quanto tempo? Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E aí eu já quero parar por aqui, Thiago, porque eu quero falar dessa volta com você. Como é que foi? Como é que foi esse caminho de volta? O que você pensou? Será que teria um abraço me esperando, braços estendidos, ou ninguém na varanda me esperando? É assim, Diácono, eu costumo dizer que a minha história ela começa na realidade na infância, né? Porque Deus ele já tinha um plano para mim, como tem para todos nós, né? E com 1 ano e meio eu me afoguei numa piscina, né? E eu fui dado como morto ali pelos médicos. E a minha mãe e meu pai, pela fé deles, né? Minha mãe intercessora, então eu tenho uma intercessora, uma Maria dentro de casa que é muito de oração. E ali no momento ali, ela achou que ela ia perder o filho dela, só que ela se caiu aos braços do pai, como a música diz, e pediu a intercessão de Nossa Senhora. E ela conta que ela até teve a visualização de Nossa Senhora comigo no colo. E isso foi por volta de umas 11h30, quando foi 3 horas da tarde, eu estava chorando. E eu fiquei muito tempo sem sequela no cérebro, só que, sem sequela no cérebro não, sem oxigênio, mas eu não restou sequelas nenhuma. Então Deus ele começou me salvando ali, né? Ele começou ali. E aí eu fui, como eu disse, caminhada e tudo mais, me perdi. Eu falo que eu me perdi completamente. Me perdi nesse mundo de drogas, nesse mundo que a gente vê, que os jovens vivem hoje em dia. E nesse encontro eu estava meio depressivo. Costumo dizer que até com o começo de depressão, eu morava em Londrina na época. E ali eu me perdi mais ainda. E um dia voltando para Londrina, muito triste, foi aonde eu percebi que eu precisava mudar de vida. Que um dia eu falei para meus pais, um dia eu vou ser igual a vocês. Um dia eu vou ser igual a vocês. Mas como a gente diz, né, é o tempo de Deus para cada um. E nesse dia, voltando para casa, eu falei, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não sou mais feliz, eu vivo um vazio. E o que eu mais me sentia, desvalorizado pelo mundo, né? Olha só. E eu voltei para casa, minha mãe me deu um livro.
E foi exatamente esse livro que começou a minha conversão, que é o Passo para a Cura Interior, que é do Padre Márcio Mendes, que ele fala quando eles viviam com o Padre Rufus, né? E ali eu comecei a buscar mais. Buscar mais missas diárias. Eu ia no domingo, obrigado, tá? Ia obrigado pra missa. Eu até agradeço minha mãe todos os dias por isso, porque foi daí que Deus começou a plantar, né? E eu ia obrigado pra missa, e numa vinda dessa pra casa em Londrina, eu comecei a buscar mais a missa, e isso foi em janeiro. Logo no carnaval ia ser esse acampamento juvenil que eu já tinha negado mais de 5 vezes. E aí eu falei, dessa vez eu vou, é minha hora. E eu cheguei lá meio assim, eu sempre fui, não parece, hoje eu prego lá na minha comunidade, mas eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito tímido. E eu falei, pô, vou ir lá, ter que passar por esse negócio de partilha de novo, e aquela coisa que a gente sabe como é que é, louco e gostoso, né, retiro e acampamento. Sim. E aí eu falei, nossa, será? Mas tá bom, vou de coração aberto. E eu cheguei lá completamente de coração aberto, porque eu estava decidido a mudar de vida. E aí eu cheguei no acampamento, chamaram eu, não caí com nenhum amigo meu lá, né, na tribo que a gente fala. A hora que eu cheguei lá, eu me deparei com pessoas que eu não conhecia. Eu falei, meu Deus do céu, meus amigos tudo junto lá e eu sozinho. Mas era a melhor experiência. Da hora, Thiago, a providência de Deus. Falando nisso de partilha, e eu sei que tem uma plateia aqui que ela adora interagir, né, não, Lucas? É isso mesmo, já tava na hora pitando aqui, porque tá no meu momento agora. Então é o seguinte, vou pedir pra banda aquela vinheta do nosso quadro Mito ou Verdade. Chegou o momento. Roda a vinheta. É isso aí. Chegou o momento do Mito ou Verdade. Eu faço as perguntas e o nosso convidado e os nossos apresentadores vão dizer se é mito ou se é verdade. Fechou. Então, vocês estão preparados ou não? Vambora. Sim. Então, irmãozinho, olha aqui pra mim. Vamos lá? Primeira pergunta. Para empreender, é preciso ter muito dinheiro? Mito ou verdade? Eu digo que é verdade, porque hoje em dia tudo é caro. Olha lá. Mas eu acho que eu tô errada aqui, pelo que eu tô vendo, hein? Será? Qual que é a tua opinião, Thiago? É mito, porque eu não tinha dinheiro nenhum. A gente não precisa, né, ter dinheiro nenhum, porque eu falo que só precisa do nossa cara e coragem e amadurecer a ideia. É lógico que pesquisar muito, mas Deus também provê. Aquela parada amém. da providência, É sabe? isso mesmo. Tá ligado, né? Queda lá. Vamos para a próxima pergunta. O lucro é o mais importante em uma empresa? Mito ou verdade? Essa eu não vou errar, tá? Peraí. Ih, Jéssica. Eu acho que é mito. Olha. Mito. Mito? Por O que é você mais acha? importante, irmão? Eu falo que, na realidade, pra gente católico que quer empreender, é colocar Deus no centro de tudo. Porque às vezes a gente quer empreender achando que a gente precisa ter o dinheiro, colocar o dinheiro, mas a gente acaba esquecendo do Senhor da nossa vida. Exato. E é por isso que eu falo muito da divina providência do nosso Senhor, né? É o que eu falei mesmo, acho que é cara, coragem, querer fazer acontecer e colocar o Senhor como centro. Boa, propósito. Segue lá, Lucas. Próxima pergunta. Fé e dinheiro não combinam? Mito ou verdade? Eu acho que é mito, né? Ai, ai, ai. Mito. Tem Fé aquela- e dinheiro não combina. Olha lá. Combina, Eu achei que você ia né? mandar outra. Tem aquela parada lá dos talentos, né? Que Jesus, tá. que Deus pediu para multiplicar, e daí o preguiçoso não foi lá, não multiplicou. Então Deus quer que a gente multiplique, que a gente ganhe em abundância, né? Quem multiplica, quem divide, multiplica. Exatamente. E essa parábola ela é muito profunda, né? Porque ela nos faz refletir, nos provoca em que lugar da nossa vida que nós colocamos o dinheiro. Será que o dinheiro é o Senhor da tua vida ou o mestre dos mestres é o Senhor da tua vida? É o lugar onde eu coloco o dinheiro. Exatamente. Não é mesmo? E se você tem mais dúvidas e quer saber como tirar suas dúvidas, siga-nos no Instagram, @lumen.jovem, que lá você tem o nosso direct aberto para sempre mandar mensagem para nós, tá? Então fica ligadinho que no próximo bloco tem muito mais para acontecer. Bora fazer o som! Profetiza, filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar.
Filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Profetiza, Filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Fala, iluminados! Estamos de volta aqui no Lumen, o seu programa jovem da TV Evangelizar. E hoje tá rolando um papo com um cara que ele é empreendedor e que também evangeliza através do seu trabalho. E também um papo sobre fé, que é o Thiago Domingues. Sou eu mesmo. Que alegria. Uzi Cordeiro, né? Uzi Cordeiro. E aí, Thiago? Hein, o que você acha a gente sentar aqui? Tem história por aí, Opa. sim ou não? Coisa Obrigado, boa, Thiago. hein? Vamos lá. Irmão, me conta aqui, você imaginava que uma camiseta, que uma marca católica abriria portas para evangelizar, para falar de Jesus, para falar do Mestre? Ou você não pensou nisso? Foi uma inspiração ou foi mais dentro do âmbito do empreendedorismo mesmo? Foi totalmente inspiração, né? Porque a Cordeiro, como eu disse, teve minha conversão do acampamento, mas ela surgiu num dia que eu estava indo para uma feira de empreendedorismo com meu pai, de uma outra empresa que a gente tem. E ali eu olhei pro meu pai e falei, tem vontade de fazer uma marca? Bacana. Tenho vontade de fazer uma marca. Meu pai olhou para mim e falou assim, por que você não faz uma marca católica streetwear desse estilo que você gosta para os jovens? E ali ficou. A gente entrou para dentro da feira, chegando na feira, tem um momento que chama Momento Empreendedor, que você faz um network com a pessoa do lado. Eu virei pro lado para conversar da empresa que é do meu pai. Eu conversando com o rapaz me olhou e falou assim, começou a contar do negócio dele, eu olhei para ele e disse, mas hoje se torna um sonho e um projeto. Eu vou abrir uma marca católica. Ele olhou para mim e falou assim, e eu fabrico uma malha. Não, aí sim, hein? Aí Vai eu dizer falei, que não é Espírito Santo? não tem como. Aí eu falei, pronto. Deus já me deu resposta rápido, né? E aí eu peguei ali, saí dali e fui dando as ideias. E eu falo que Deus ele foi tão perfeito comigo, que eu não tinha um tostão para começar. Eu ia pegar emprestado do meu pai. E aí ele foi colocando as pessoas ao meu redor, colocando ali com o seu talento para poder me ajudar. Que da hora. E assim, isso é muito profundo e a gente tem um quadro que é extremamente profundo, que se chama Entre as Sombras. Mas quem vai explicar melhor é o Lucas Aidan. Joga pra mim. Vem comigo. É o seguinte. Eu já fiz as minhas perguntas, mas a gente tem alguns convidados aqui que eles querem fazer perguntas pra você, Thiago. Então, banda, aquela lá. Entre Sombras. E a nossa primeira pergunta vai vir lá da nossa amiga Renata. Renata, fica à vontade, vai. Bom, eu quero saber como que eu sei se eu estou escolhendo uma profissão pelo dinheiro ou pelo propósito. Eu falo que tudo começa na oração. Boa. Você vai achar a resposta colocando os joelhos no chão, porque é a base de tudo. Mas geralmente é pensando em Deus, porque existe aquela frase de São José Maria Escrivá que eu carrego muito comigo, né? Santificar o trabalho, santificar no trabalho e santificar com o trabalho. Então, é aí que você vai receber a resposta, se aquilo vai te levar mais perto de Deus ou aquilo vai te afastar de Deus. Muito Ô, bom. louco. Vamos para a próxima pergunta, então, com a nossa amiga Kathleen. Bom, eu tenho muito medo de empreender e dar errado. Qual conselho que você me daria? O primeiro conselho que eu daria, Einstein era o mais burro da escola. Mas eu tô brincando, brincadeiras à parte, mas eu falo que se der errado, é recomeçar. A gente é pecador, a gente erra, e a gente tem todos os dias uma chance de poder recomeçar, né? Olhar para Cristo, olhar para a cruz e poder seguir. Medo
a gente sempre vai ter, mas se a gente não deixar esse medo e não pular essa barreira, a gente também não vai conseguir vencer na vida e ser mais conhecido por ter andado com Deus e feito história. Isso você tem razão, Tiagão, porque pegando esse gancho, falando um pouquinho sobre o medo, né? O príncipe da paz nos disse, né? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então ele está conosco, né? Então esse medo precisa ser entregue a ele, né? Muito boa pergunta, adorei a resposta também. Ela pediu um conselho, né? Eu estava pensando aqui, tem uma parada dos santos, que os santos servem para nos inspirar. E o santo, ele é um pecador que nunca desiste. Então, um empreendedor é um louco que nunca desiste. Exatamente. Faz sentido isso, exatamente. O pior é que isso que eu falei do Einstein faz muito sentido, porque ele insistiu, né? Exato. Isso aí. E aí, Lucas, tem mais? Claro que tem. O nosso amigo Gabriel também quer fazer uma pergunta. Gabriel tá lá no 3º andar. Fala aí, Gabriel. Do fundão? Como posso lidar com as comparações nas redes sociais quando que parece que pra todo mundo tá dando certo? Não entendi, eu não entendi quando, porque tá lá parece abaixo. que a gente se compara com as redes sociais, a gente vê que o vizinho tá mais verde a grama. Eu falo que isso vai acontecer muito, mas a gente tem que olhar para o nosso negócio, né? E confiar em Deus. Porque se aquilo acontece, é porque isso foi esperado por Deus, é isso que Ele quer. E às vezes o propósito dele não é te deixar o mais rico ou te deixar o melhor, o mais conhecido, mas sim te fazer humilde e santificar através do trabalho. Às vezes você vai viver aquilo, mas a gente não está aqui para viver aqui, né? E sim para buscar o céu. E tem aquela parada do Kairos, já ouviu falar? Exatamente, tudo no tempo de Deus. Se a gente for querer falar, mas fulano foi tão rápido, pra mim tá sendo tão difícil. É porque Deus já tem o seu tempo desenhado do que vai acontecer na sua vida. Não adianta ficar olhando a grama mais verde e não a sua. Que Deus tem a grama mais perfeita pra todos nós. Com certeza. Eu falo que a gente tava vindo pra cá, né? E a gente tava comentando muito dessa coisa de... que tem uma oração que a gente faz, né? De São Patrício, né? Cristo em mim, Cristo acima de mim. E é mais ou menos essa oração, né? Porque a gente tem que glorificar a Deus mesmo nas dificuldades, né? Perfeito. E é assim que a gente vai conquistar o reino. Da hora. Esse foi o nosso quadro Entre Sombras. Lindos, divos. Divou muito nas respostas, tá? Acho que estava muito sincronizada aqui a coisa. E eu queria, agora, uma pergunta minha mesmo, mais pessoal. Tem algo na sua empresa que só existe por conta da sua fé, da sua religião? Você fala, não, isso aqui não tem nas outras empresas, mas na minha precisa ter. É inegociável. Tem. Eu falo que o Lectio Divino de manhã. Bom demais. Mas eu falo que toda camiseta ela carrega uma história por trás. Toda camiseta. Tem até uma última coisa que a gente fez, o último lançamento, que ela tá em cor vinho porque ela significa transubstanciação, né? Então, todo santo, para ele chegar à santidade, ele precisa passar por uma conversão também, né? Assim como o vinho, né? Na missa, o vinho, ele vira o sangue de Jesus. E o pão vira o corpo de Jesus. E é isso que a gente sempre carrega, uma história por trás, porque não é só vender camiseta bonita, e sim evangelizar e o porquê que você vai comprar essa camiseta. Muito bom, muito bom. Que da hora. E eu queria dizer que eu tô usando Uzi Cordeiro, é claro, e tem uma história atrás da minha camiseta. Foca aqui, Fabiano. Qual que é a história dessa camiseta, Thiago? Essa aí foi um dos primeiros lançamentos, né, que a gente fez. Surgiu a inspiração, eu falo que tudo é inspiração do Espírito Santo. Tem um dia que eu acordo lá, ou é na missa, ou é em sonho. Essa aí surgiu numa missa. Tanto que o nome Cordeiro surgiu numa missa. E aí eu falei, a gente precisa olhar com mais amor para a Eucaristia, né? Então aí eu quis trazer o eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que faz o sentido para nossa vida, né? E essa aqui que é a da Terezas, que eu falei. Deixa eu ver a tua, levanta aí, vira lá. Olha só. Ela tá em vinho, né? Porque ela significa isso. Elas têm um propósito, carregaram um propósito que era a decisão de amar Jesus Cristo, né? Seja ela cada uma na forma dela, mas elas tiveram que passar por essa conversão, essa transubstanciação para poder chegar ao céu, né? Muito bom, irmão. Eu estava pensando aqui várias perguntas sobre empreender, né? O lugar que esse espaço ocupa nas nossas vidas, né? Eu estava lembrando aqui que no Evangelho Deus nunca condenou a riqueza, né, Tiago? Nunca falou sobre isso, mas sim o lugar onde nós apoiamos, porque quando Deus é o centro das nossas vidas, o nosso trabalho é servir as pessoas. E também eu percebo que você, quando fala com muito amor. Também é um serviço de evangelizar,
evangelizar, de proclamar a palavra através de uma marca de camisetas, né? Olha que lindo que está na camiseta da Gé, né? Isso também é evangelizar, né? Eu encontrei alguém esses dias que foi convertido por uma camiseta. Agora eu não lembro qual que era a marca, né? Mas ficou incomodada com aquilo, e o evangelho é isso, ele nos provoca. E foi querer saber um pouco mais de onde que vem isso, quem falou isso, né? E talvez seja aí aonde nós podemos estar evangelizando com aquilo que o Senhor nos deu de dom. Com certeza, a marca nasceu através disso, né? Até tem uma pregação do Moisés Rocha que ele fala que ele estava no aeroporto e uma senhora chorou e ele falava assim, pô, essa senhora achou tão bonita assim para estar chorando, né? E aí quando ele foi se dar conta era por causa que a camiseta estava evangelizando ela e através daquele dia ela fala que ela voltou para Cristo. Então eu falo, o evangelizar é o principal propósito. Por quê? Com a camiseta, você evangeliza sem dizer uma única palavra. É verdade. Isso é bem massa. E a gente está aqui na TV Evangelizar, que trabalha muito com essa obra, né? A obra Evangelizar é preciso. A gente acredita que, independente se a pessoa tem internet, se não tem, a obra Evangelizar está presente em cada canto do Brasil. E esse é o maior objetivo, né? Levar Cristo aonde talvez a palavra não chegue. Então, a obra Evangelizar faz isso. E eu queria falar com você, Thiago, para que você dê um recado para quem está lá em casa, naquela câmera 3, lá no meio, que você olhe no olho daquele jovem que sente dúvida sobre: será que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Como que eu posso empreender através da minha fé? Uma mensagem de coragem. Então, a mensagem que eu passo hoje é a seguinte mensagem. Você que tem medo de empreender, primeira coisa que você tem que fazer é começar na base da oração. Colocar os joelhos e pedir essa coragem. E como Jesus traz para nós na Bíblia, né, ele fala, né, coragem, eu venci o mundo. Então, se você tiver aflição, ajoelhe-se e pergunta primeiro para ele se isso é o propósito que ele quer para sua vida. E depois, meu amigo, faça acontecer, porque Cristo está com você. Que massa, que papo legal, Papo né? Já da hora, usar o nosso dom a serviço do reino. Isso aí, e não ter medo, né? Se Pedro tivesse tido medo, ele nunca teria andado sobre as águas. Então, se você está nos olhando, olhe para mim. Eu tô aqui apresentando um programa, nunca imaginei. Então, só tem uma música. Por aí, né? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. E que esse extraordinário você possa viver a partir desse programa, como o Thiago, como o Diácono e como a Jéssica. Nunca tenha medo. Vamos dançar e encerrar esse bloco pra gente se ver de novo na próxima semana. Um encontro marcado entre eu e você, às 9h30 da manhã, na TV Evangelizar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama, por isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. Que a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar.